Fala aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, domingo, 4 de maio de 2025. Estou aqui para a gente falar um pouco, né, da derrota e desse momento do Botafogo. Não é um momento que a gente imaginava. O Botafogo, nesse domingo, acordou na 11ª colocação, mas pode cair ainda mais na tabela de classificação do Brasileirão. A gente viaja hoje. Eu não vou para a Venezuela, mas o time viaja hoje para a Venezuela, onde vai ter um jogo importantíssimo contra o Carabobo, um jogo que pode definir aí a temporada do Glorioso. Se a gente não ganhar, a situação para passar para as oitavas de final da Copa Libertadores vai ficar complicadíssima. O Botafogo é melhor do que o Carabobo, mas o Botafogo não está conseguindo desempenhar, não está conseguindo resultados fora de casa. A realidade é que nos jogos fora do Rio de Janeiro o desempenho é pífio, é ridículo, e eu vou falar sobre isso aqui também, e vou trazer um assunto que eu comentei ontem, quero trazer aqui de novo, acabei de falar lá no Instagram, que é com relação à torcida, os gritos de é campeão que estão ainda ecoando nos estádios por onde o Botafogo passa. Antes de começar a falar sobre tudo isso, galera, vamos chegar junto aqui no setor visitante. Like preventivo, como diz o Társilo. Inscrição, vamos se inscrever, vamos ajudar o canal a crescer. Falta pouquinho para a gente chegar aos 74 mil. Tem também o clube de membros, a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante. Na semana passada, antes do jogo contra o Fluminense, eu vou até colocar aqui na publicação, né? Eu estou acertando por enquanto. Eu falei aqui, ó, acho que o trabalho do Paiva pode melhorar, e melhorar entre aspas, mas não o suficiente para afastar o fantasma da demissão. É capaz de ganhar hoje e do Capital. Ganhou do Fluminense e ganhou do Capital. Mas depois perder para o Bahia. Ainda fui bonzinho aqui com o Paiva. Ganhar do Carabobo, empatar em casa com o Inter e por aí vai. Um time de resultados óbvios, o que não é suficiente para alcançar os nossos objetivos na temporada. Ontem, o clima da live estava horrível, né? Óbvio, depois de mais um resultado ruim. Muita gente insistindo no Fora Paiva. Eu acho que o Paiva não vai terminar essa temporada no Botafogo. Eu acho que o Paiva não é o cara, né, para fazer com que o Botafogo dê um salto, para fazer com que o Botafogo consiga, pelo menos parcialmente, aí, alcançar os objetivos da temporada. Acho que vai ser um campeonato muito de altos e baixos. A gente vai perder esses jogos fora de casa, em casa pode ganhar alguma partida importante, de repente consegue um resultado fora da caixinha, fora, aí perde em casa um resultado decepcionante. Então acho que vai ser muito difícil, mas muito difícil o Paiva conseguir conquistar a torcida do Botafogo. Atenção, a culpa não é só do Paiva, não é só do Paiva. Ontem, a gente vendo as opções que ele tinha no banco, as opções que ele tinha para colocar no time titular, eu acho até que o Jorge Jesus, se viesse, não conseguiria arrumar esse problema. Não tem alternativa. Antes dessa publicação, depois da derrota contra o Atlético Mineiro, eu tinha feito uma publicação falando da existência de uma janela para demissão. Essa janela era depois do jogo contra o Fluminense. O Botafogo jogou bem, performou contra o Fluminense. E agora, cara, não tem o que fazer. Demite o Paiva hoje. Aí, o Caçapa na Venezuela contra o Carabobo, eu prefiro o Paiva do que o Caçapa sem comissão técnica na Venezuela. Eu prefiro o Paiva com essa comissão do que ficar 2 semanas sem técnico. A gente está no meio de uma maratona, não tem muito o que fazer, agora é rezar para as coisas darem certo e para o Textor corrigir todos esses problemas que a gente tem, fazendo uma grande segunda janela. Agora, dá para fazer uma grande segunda janela se o Botafogo não passar para as oitavas de final, se não resolver os problemas financeiros que a Eagle tem lá na França? Fica essa dúvida aqui. O torcedor do Botafogo está muito preocupado e com razão. E deixa eu colocar aqui, porque esse retrospecto é ridículo, né? É muito ridículo. E o Paiva tem responsabilidade nisso aqui também. Acho o Paiva um técnico muito conservador, né, para não dizer que é medroso. E aí, no ano passado, a gente teve aí a oportunidade de contar com um técnico que era ousado, que era corajoso, o Arthur Jorge. O Paiva, eu entendo
Ontem, inclusive, antes do jogo, falei, cara, não tem muito o que fazer. Se botar o PK, eu acho que não é o melhor dos mundos, mas e aí? Vamos colocar que é o Jefinho, que não está 100%, o Natan, que não joga desde fevereiro. Complicado para ele, né? Mas eu tenho a sensação que, mesmo de repente, se os caras estivessem bem, talvez ele iria com o PK porque ele é medroso nesses jogos fora de casa. E aqui a gente vê uma estatística ridícula. Isso aqui é ridículo. Né? O Botafogo ainda não venceu e não marcou gols como visitante sob o comando de Renato Paiva. 6 jogos, 1 empate e 5 derrotas, 16% de aproveitamento, nenhum gol, 5 gols sofridos, 3 grandes chances, 13 grandes chances cedidas, 63 finalizações, 69 finalizações sofridas. O Botafogo perdendo todos esses jogos aí por 1-0, muitas falhas individuais, mas acho que o Paiva também tem jogadores, Paiva tem responsabilidade, mas o principal, por esse momento que a gente está vivendo, é o John Textor e o departamento de futebol do Botafogo, que não fez uma janela bacana. A reformulação está deixando a desejar, né? A gente está conhecendo melhor alguns jogadores que a gente não conhecia, e a gente já pode aqui cravar, né, que algumas contratações não foram mais acertadas. Infelizmente, a gente torce muito, a gente sabe que o scout vai errar, assim como já acertou bastante, mas esse ano aí, de alguns caras que a gente olha e fala assim, pô, pelo amor de Deus, esse maluco aí nem no Pindaíba ele jogaria. Então, acho que a demissão do Paiva, ela é questão de tempo e muito provavelmente vai acontecer depois do Mundial de Clubes. Eu não vou ficar aqui, fora Paiva, tem que tirar amanhã, porque eu vejo um cenário ainda pior sem o Paiva, a não ser que você me desse a garantia assim, Depp, o Paiva vai embora hoje e amanhã vai chegar aqui o Luiz Castro, amanhã vai chegar aqui o Jorge Jesus. Eu assinava na hora. Mas vamos demitir e analisar o mercado para ver quem vai ser o técnico. Vamos demitir e efetivar o caçapa. Pô, irmão, aí eu tô fora, cara. Eu tô fora, porque esse é o problema. A gente sempre pensa assim, o técnico saiu, foi demitido. E aí, 5 minutos depois, tá, e agora? Quem vem? Se me disser quem vem, é o Castro, é o Jesus, é um técnico foda que vai chegar aqui amanhã, tô dentro agora. Caçapa, 2 semanas sem técnico. Aí é loucura, cara. Eu não tô afim de embarcar em loucura, não. Prefiro esses resultados óbvios aí, que vão deixar o Botafogo nesse campeonato água de salsicha, do que, de repente, conseguir piorar um cenário que já tá ruim. Agora, eu queria falar sobre uma outra coisa, né? Sobre os gritos de é campeão, que ainda estão ecoando. Aí você vê que tem uma galera que tem que ser assim, tem que ser muito inimigo da felicidade, né? Para ficar criticando. É porque essa hora, quando as coisas não estão dando certo, vira uma caça às bruxas, né? Quem que é o principal culpado? Quem que a gente tem que apedrejar? Quem que a gente tem que chutar na praça? Ah, é o influenciador, ah, é o técnico, ah, é o jogador, ah, não sei o que, é a torcida, a própria torcida. Então agora a própria torcida está sendo criticada por cantar, por gritar, é campeão nos estádios. Teve um cara aqui, né, que... Isso aqui foi foda, né? Ué, eu fiz um post criticando o Textor e o planejamento, mais um, né? Deve ser o 7º post desde fevereiro. E o cara, ué, mas até ontem não gritava é campeão, caiu na realidade agora. O grito de é campeão não tem absolutamente nada a ver com uma possível omissão com relação ao que está acontecendo. Dá para você ser crítico ao planejamento e também gritar é campeão. Né? Eu vou até colocar aqui ó, na tela. Torcedor nordestino, torcedor baiano e também de outras cidades aqui do Nordeste puderam gritar é campeão no estádio. E aí, cara, é muito assim, tá descolado da realidade e achar que o Botafogo é só o mundinho da galera que tá no Rio de Janeiro. Tem 2 coisas pra gente analisar aí sobre a torcida gritar é campeão. A primeira coisa, ontem, muito provavelmente, vários torcedores, centenas de torcedores, tiveram a primeira e única oportunidade de gritar é campeão no estádio. Porque nem todo mundo tem condições de ir ao Rio de Janeiro toda hora. De repente até foram em alguns jogos no campeonato passado, mas esse ano ainda não puderam gritar é campeão. E estão lá, né, gritando algo que eles estavam segurando ali, estava entalado na garganta há 30 anos. Então a gente tem que entender que nesses jogos fora, em BH, a torcida gritou é campeão pra caramba. Em São Paulo, a torcida gritou é campeão pra caramba. Ontem aqui é a mesma coisa. E vai gritar em outros estádios. Quando a gente for jogar no Ceará, os caras lá vão gritar. Quando for jogar
em Recife, os caras lá vão gritar. Quando for jogar em Brasília, também vão gritar, porque é a primeira oportunidade que os caras vão ter de fazer isso dentro da arquibancada, né? E os caras amam tanto o Botafogo quanto a gente do Rio de Janeiro. Então, porra, empatia, vamos entender também o lado do colega. E eu garanto que esses caras estão aproveitando, vão aproveitar toda a alegria que 2024 proporcionou, mas estão insatisfeitos com 2025. E uma outra coisa com relação também a esses gritos de campeão é que eles também são uma espécie de mecanismo de defesa, cara. O torcedor do Botafogo, ele não sentava na mesa de botequim com nenhum torcedor, ou com quase nenhum torcedor do futebol brasileiro. Pô, era muito fácil esculhambar o botafoguense. Ah, cala a boca aí, meu irmão. Tu nunca ganhou a Libertadores. Ah, compadre, pô, tu não ganhou o Campeonato Brasileiro há 30 anos, tá falando o quê? Pô, nem é mais time grande e tal. Quanta coisa que a gente ouviu, a torcida não sei o quê, o time não sei o que lá, a sala de troféu. A gente ouvia e ficava quieto, ficava calado, porque não tinha argumento. Qual que era o argumento do Botafogo? Era mandar o cara para casa do Carvalho e sair na porrada. Hoje não, cara. Hoje a gente pode chegar e falar assim: ah, meu irmão, sou atual campeão da Libertadores, sou atual campeão brasileiro. Então, quando a torcida do Bahia começa a provocar a torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo ela tem que responder com é campeão mesmo, porque é algo que talvez o Bahia nunca consiga ser campeão da Libertadores, não conseguiu até agora. Então, assim, meu irmão, baixa a bolinha, como faziam com a gente também faz com os outros. Tem que fazer, faz parte. Futebol é zoação, futebol é zoeira. Gritar é campeão não significa que o cara tá ali. Uhul, foda-se 2025, fui campeão em 24. Lógico que não, pô, tá todo mundo puto, tá todo mundo chateado. Mas hoje eu tô aqui em Salvador, vou sair com a camisa do Botafogo, tô com o short do Botafogo, tô com a sandália do Botafogo, saí todos do Botafogo. Provavelmente algum torcedor do Bahia vai parar e vai querer dar uma zoação. Perdeu ontem e tal. Eu falei assim, meu irmão, sou campeão. Campeão, parabéns, ganhou do campeão da América, ganhou do campeão brasileiro, ganhou do time que conquistou a dobradinha no ano passado. Então, pô, vamos ser menos chato, deixa a galera aproveitar. Tem espaço para gritar é campeão, tem espaço para vaiar, tem espaço para criticar e não precisa ficar ali fiscalizando a galera. Pô, pensem que tem uma turma que não tem a mesma oportunidade que eu tenho, que alguns de vocês têm, de ir na grande maioria dos jogos do Botafogo, e eles são tão botafoguenses quanto a gente e querem gritar no estádio é campeão, e pronto, é campeão mesmo. Até o final do ano, o Botafogo é campeão do Campeonato Brasileiro e campeão da Libertadores. Aí depois, beleza, parou, mas tem que cobrar, tem que exigir reforços, e acho que também o torcedor tem todo o direito de gritar é campeão. Eu gritei no Allianz, estava esperando muito por esse momento, gritei no Mineirão, estava esperando muito por esse momento, gritei em Santiago no primeiro jogo da Libertadores. O pessoal é tão chato que eu vou começar a gritar lá com os torcedores de fora. Às vezes, eu vou te falar assim, quando é no Nilton Santos, até entendo, porra, já deu, a galera aqui já, porra, teve 300 jogos na temporada e tal, mas fora de casa, vamos aliviar aí para os botafoguenses off-Rio, que, porra, pelo menos uma coisa eles vão poder dar uma sacaneada no adversário, porque esse ano tá uma tristeza. Tristeza, desempenho horroroso fora de casa. A única alegria é isso mesmo, chegar lá e gritar é campeão. Rapaziada, tamo junto. Depois eu volto aí mais tarde com outro vídeo. Agora é tomar uma cerveja e dar uma desestressada. Tá difícil ficar tranquilo com o Botafogo em 2025. Valeu.